Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Ana Clara, eu sou estudante de mestrado da UFRJ, eu faço parte do programa interdisciplinar em Linguística Aplicada, e eu venho estudando os movimentos ele não e ele sim, a forma como eles se constituem, como circulam, e o papel deles na emergência de Bolsonaro. Uma curiosidade sobre a minha pesquisa de mestrado é que esse não era o meu foco. Assim que eu entrei esse ano de 2019, e o meu foco era o discurso de ódio, né? Mas, em algum momento, eu percebi que, nas análises que eu fazia do discurso de ódio, eu precisava investigar do que aquelas narrativas ali, aquelas disputas estavam falando, né? Era tudo embasado em fake news, né? Todos os argumentos e contra-argumentos eram sobre as fake news. E eu vi que eu precisava investigar mais a fundo os movimentos ele não e ele sim. Tá, eu vou passar aqui. Eu preciso... tá, peraí, só um momento. Então, eu trago esse recorte da minha pesquisa, que podia ser mais uma fake news, a vitória questionável, porém legítima, de Jair Messias Bolsonaro. Eu trago legítima, entre aspas, uma vez que ele não somente, mas também, né, as fake news, elas contribuíram para que Bolsonaro ganhasse as eleições. Mas sabemos que essa discussão ela é muito maior do que isso. Tá. Então, agora eu vou contextualizar. Eu vou contextualizar o movimento Ele Não, né, que ele surgiu num grupo no Facebook de mulheres que, em repúdio aos discursos misóginos de Bolsonaro, elas fizeram esse grupo, né, chamado Mulheres contra Bolsonaro. E eu uso o conceito de assembleia virtual de Butler, né, quando entendemos que os corpos se juntam em espaços públicos, né, incluindo os virtuais, para exercer o direito plural e performativo de aparecer, um direito que afirma e instaura o corpo no meio do campo político. Sobre o grupo ele foi hackeado, né? Houve uma série de tentativas para hackear esse grupo e conseguiram hackear. Elas recuperaram o grupo, e nesse momento em que elas recuperaram o grupo, isso foi por volta do dia 12 de setembro do ano passado, elas tiveram a ideia de promover, né, inspiradas no Not Him, né, na campanha contra a campanha do Trump, Not Him, e elas fizeram o Ele Não, né, para tentar levantar essa luta contra o Bolsonaro na internet. Nisso, o movimento Ele Sim, ele começou a ser forjado a partir do momento que esse Ele Não começou a surgir na mídia, né, ganhou alcance nacional e internacional, o Ele Não. E agora eu vou tratar do ataque ao movimento feminista, né, que é esse grupo de mulheres. Esse ataque, ao mesmo tempo em que o Ele Não estava sendo, né, levantado, elas também estavam elaborando o Ato Nacional de 29 de setembro. Nisso, o ato aconteceu, né? O ato aconteceu e, de alguma forma, quiseram desmoralizar essas mulheres que estavam participando desse movimento nas ruas, né? E aí eu uso Khalil para falar um pouco, desse comportamento, né? Khalil fala que a mensagem amplamente difundida entre os brasileiros baseava-se na ideia de que há um conjunto de formas adequadas para a participação em manifestações públicas, uma espécie de educação, de etiqueta. Aproveitando-se disso, as fake news vieram justamente para manchar e desacreditar essas manifestações. E daí eles começaram a focar em fake news contra as feministas.
E aí também a gente pode atrelar ao conceito de cidadão de bem, tá? Esse conceito ele começa a extrapolar as formas de condutas individuais e passa a designar aqueles que não são comunistas, petistas ou de esquerda, né? Que esses de esquerda seriam vistos como apoiadores da corrupção e não trabalhadores. E a minha problematização seria como esse movimento, ele é forjado e de que maneira esse movimento supera o movimento ele não. E como se dá as estratégias de ressignificação do movimento ele não. E para compreender um pouco, né, esse uso das fake news, eu trago aqui um trecho de Machado e Miskolci, que no momento em que estamos, né, há uma disseminação do medo recorrendo ao expediente de criação de pânicos morais. Nesse sentido, as redes sociais têm tido papel fundamental na atuação de grupos conservadores que precisam angariar eleitores e apoio. O uso de fake news, portanto, se explica pela necessidade desses grupos de interesse de manipular dados e informações, assim como construir teorias e narrativas que permitam modelar a opinião pública a seu favor. Então, o objetivo hoje seria de entender o papel das fake news, no que tange à construção de identificação do eleitorado feminino e na mobilização de afetos generalizados. O aporte analítico que eu utilizo aqui é o processo de intertextualização, descontextualização e recontextualização de Bauman e Briggs, e também a reintextualização e a ressemiotização, que vão trabalhar juntas no que vamos ver nos exemplos de fake news mais adiante. Os métodos que utilizo, eu alinho-me à etnografia de hashtags de Bonilla e Rosa, 2015, em que as hashtags elas funcionam como um sistema indexicalizador, elas localizam e marcam, elas têm uma forma... Oh, meu Deus! É um sistema de recuperação rápida, elas não apenas arquivam, mas também enquadram performativamente os tweets e comentários, ou seja, para cada tweet e cada comentário, você tem ali aquele enquadramento de um assunto específico, trata sobre aquele assunto, e tem também um potencial fortemente intertextual, e o filtro de ruídos, né, que quando você está lá no Twitter, você vai ver... A gente já falou aqui durante o evento sobre os algoritmos, então tudo aquilo que você clica, basicamente a plataforma vai te reconhecer e saber o que você quer saber, sobre o que você quer saber, em que você se alinha, né? Mas aí há um efeito distorcido disso, porque você só vai ver sobre aquilo que você quer ver, né? E as plataformas com que eu trabalho é o Twitter e o Facebook, e a busca que eu faço, a coleta de dados, ela está dentro da hashtag ele não e ele sim, são as únicas pelas quais eu procuro. Aí agora eu trago alguns exemplos, não sei quanto tempo falta. 2, tá. Aí aqui eu tenho, não é fake news ainda, né? Eu estou textualizando aqui a Marcha das Vadias, tá? Não sei se todos conhecem. A Marcha das Vadias acontece desde 2011. Tá? O fato aconteceu no Canadá, quando um policial fez em uma palestra em Toronto, na Universidade de Toronto, ele disse que, para evitar estupros, as mulheres deveriam se vestir adequadamente. E, a partir daí, as feministas se mobilizaram e, desde então, elas fazem esses protestos ao redor do mundo. Então, aqui em 2013, já era a 3ª edição da Marcha das Vadias, só que aqui no Brasil. E agora, a gente vai ver a fake news criada um dia depois do 29 de setembro. Não sei se dá para ver, mas diz aqui em cima, 1º de outubro, né? Após o bispo Edir Macedo declarar apoio ao Bolsonaro, olhem o que a esquerda resolveu fazer, nojo da esquerda. E aí a gente vê também, aqui o que a gente tem? Uma imagem, né? Ela foi intextualizada, ela foi reintextualizada e ressemiotizada. Né? Aqui a gente tem um significado totalmente diferente daquele do contexto inicial, que era da Marcha das Vadias. E aí a gente tem a consequência disso, né? E aí a gente vai começar a ver a mobilização, né? A afetação que causa
nessas pessoas, inclusive no público feminino. Aí aqui a gente tem 2 comentários, né? Ah, posso? Não? Tá, então depois eu mostro. Tá bom, obrigada. Boa tarde. Meu nome é Bárbara, eu sou professora na Universidade do Estado de Mato Grosso. Eu me doutorei aqui na Unicamp em 2013, fiz no IEL com o professor Marcelo Busato. E eu preparei uma apresentação, mas eu mudei ela um pouco, mudei bastante, na verdade, porque bastante coisa do que eu ia falar, do que eu preparei, já foi falado. Então, eu resolvi mudar para uma questão que também muito me interessa. Na verdade, esse tema me interessou e eu comecei a estudá-lo no final de 2018, na verdade, a motivação foi afetiva. Porque a gente vem falando aqui bastante, né, nesses 2 dias, sobre como é que a gente pode fazer para evitar que as fake news sejam repassadas, que as pessoas também recebam as mensagens verdadeiras, né, para saber que aquilo é mentira. Mas qual não foi a minha surpresa? Eu não sei se eu fui muito ingênua, quando eu descobri que as pessoas que eu amo, que eu gosto muito, que são meus parentes, minha tia, meus tios, estavam passando fake news sabendo que era fake news. Sabendo. Então, eu achava que eles não sabiam. Então, eu era aquela que ia lá, olha, isso é fake, isso é fake. Não, a Paula falou até hoje um pouco sobre as pessoas estão sabendo, e elas estão sabendo, só que eu não sabia que elas estavam sabendo, até eu ser, então, atacada, né? Porque e isso me causou um sentimento esquisito, porque a gente tem aquela sensação assim, então essa pessoa, não quero saber, eu nunca soube que essa pessoa era assim, agora essa pessoa é assim, eu não quero mais saber dela. Só que são pessoas que você gosta, que você sempre teve intimidade, então é muito complicado o sentimento. Então, eu resolvi estudar algumas características que movem, né, essas pessoas. O que move essas pessoas a disseminar fake news quando elas sabem que estão fazendo uma coisa que não é certa, né? Então, a primeira coisa, o primeiro traço que eu destaco é um mantra. Um mantra, então eu vou colocar um exemplo aqui já, que vem no WhatsApp, e vocês acho que vão identificar que a gente tem recebido bastante notícias assim. Então, ela vem com fake news, ela vem com afirmações, e ela vem também com alguns mantras. Por exemplo, o PT é corrupto, o PT roubou, o Lula é ladrão. Então, é um mantra que aquilo vai te... É como se fosse um terrorismo mental que vai fazendo na sua mente, que você esquece de tudo o que vem antes, por exemplo. Como que era lá naquele governo? Será que era horrível para mim? Não era? Você esquece porque esse mantra te domina, né? Então, ele é bem grandão, e ele vai falando isso no meio. Lula é ladrão, Lula é ladrão, Lula é ladrão. Esse é só um exemplo, né? O outro que eu destaco é a convocação sobre ameaça, né? Que é assim, que é uma condição que te impõe. Olha, se você não repassar isso, o Brasil vai para o buraco. Se você não fizer o que você está fazendo, o PT vai voltar. E aí vai tudo por água abaixo.
Então, é sempre assim, uma ameaça constante que vai te tomando, vai tomando os disseminadores, né, de fake news, que eles parecem que ficam numa cilada, e eles têm que fazer isso, e aí eu já vou colocar esse exemplo aqui. Como é que eles fazem isso, né? Primeiro, eles usam a terceira pessoa, né, do plural. Então, aí a Paula também falou sobre os soldados, né? É como se eles fossem convocados, né? São os soldadinhos, os minions, essa palavra que a gente usa pejorativamente, tirando sarro, mas é isso mesmo. Vamos fazer chegar essa mensagem para todos os cantos do mundo. Você fará parte da história da liberdade, prosperidade e soberania do nosso Brasil. Então, geralmente, elas vêm com isso no final, né? Com essa mensagem no final. Vamos fazer passar, vamos compartilhar, vamos salvar o Brasil. Então, essa ameaça, porque se você não... E aí, ao terceiro ponto, que é a banalização da ética, que é assim, bom, isso não é ético, mas é para salvar o Brasil. Então, não tem problema. Não tem problema que eu estou fazendo uma coisa que não é legal. Porque eu estou fazendo uma coisa boa para o Brasil. Então, para o nosso Brasil, né? Então, assim, não tem essa coisa de pensar em ética. A ética foi assim, é uma coisa que é supérflua. Ainda mais quando a própria instituição, as instituições, né? O governo publica fake news. Né? Então, um integrante da CPI das fake news publicar fake news, então aí, para que você não vai fazer? Se até o governo está fazendo isso. Então, é uma coisa que você não tem que pensar muito se é ético. Isso é uma coisa que está além. Né? Aí, eu vou passar aqui o percurso teórico, rapidamente, que eu estou usando. Eu estou trabalhando com a abordagem sociocognitiva do Van Dijk. Aí eu vou ler aqui sobre mapa mental, rapidamente, vou ler um trechinho aqui que ele fala assim, sobre mapas mentais, né? Muito brevemente, lembrar nossas experiências pessoais da mesma forma que lembrar o que lemos nos jornais ou aquilo que dissemos a alguém, consiste na busca e ativação de modelos mentais antigos. Com exceção de alguns casos especiais, essa recuperação costuma ser difícil. É muito mais fácil explicar o que são férias típicas ou onde gostamos de passar nossas férias, do que lembrar e dizer o que fizemos quando saímos de férias 10 anos atrás. Em outras palavras, o conhecimento geral compartilhado socialmente e o conhecimento pessoal do uso frequente é mais facilmente recuperado do que a maior parte do nosso conhecimento pessoal sobre o nosso passado, ou seja, nossos próprios modelos mentais. Aí, eu falo isso porque, por exemplo, as pessoas não pensam assim, as que eu conheço, né? Não estou falando de empresário, estou falando das pessoas da minha família que eu conheço. Você não lembra, assim, que você não tinha casa, aí você conseguiu comprar uma casa, você nunca viajou de avião, aí você viajou de avião, seu filho não estava na universidade pública e entrou. Você apaga, porque o que está, no geral, é que é ladrão, é corrupto, acabou com o Brasil, é isso que você lembra. Uso também a teoria da identidade social, né, que também diz que as identidades sociais, né, segundo o Taft e Turner, elas são atitudes da esfera pública, né, elas dão mais ênfase às distinções contextuais do seu grupo, quer dizer, o grupo que você está ligado emocionalmente, né, e o outro grupo em cada caso específico. Né. Então, as similaridades são acentuadas como representações do grupo todo. Então, você age, não a sua identidade eu, mas a sua identidade social que é acionada nessas horas. Né? E, por último, estou namorando aqui com a narrativa dos discursos intolerantes, que é a Diana Luz Barros, que ela tem um trabalho muito interessante, analisa também os discursos intolerantes na internet. E aí... rapidamente, eu vou falar 3 características do intolerante, né, que a Diana destaca. Uma é a organização da narrativa, né, a narrativa é construída de modo fechado para sempre encontrar justificativa. Então, é aquela coisa assim, mas o PT roubou. Não, mas olha, isso, não, mas o PT roubou. Então, é fechado, você não consegue entrar, você não consegue dialogar, porque ela está
ela não deixa você entrar, ela te mina. Segundo é a organização da narrativa, né, construída percurso da sanção. Ela pune os sujeitos maus cumpridores dos seus contratos sociais. Então, eu estou trabalhando pelo Brasil. Você não quer? Você quer destruir o Brasil? Então, eu tenho o direito de te atacar. Quer dizer, a proteção de face para os disseminadores de fake news não existe. Ele vai te atacar porque você está acabando com o nosso Brasil. Eu estou fazendo uma coisa pelo bem do Brasil, entende? Então, você merece ser punido assim, com as minhas palavras e até com agressão física. O governo apoiando, vamos dizer. E aí, por último, a constituição de recursos passionais, né, que eles produzem efeitos de sentido afetivos ou passionais. Quer dizer, o diálogo ele é sempre num tom agressivo, ele não é um diálogo, ele está sempre num tom agressivo. E se por acaso você conseguir uma brecha para entrar ali, a pessoa te exclui, ou você é excluído do grupo, ou ele sai, porque ele não quer diálogo, né? Ele quer somente ele que tem a voz ali, né? Para você não poder, então, contra-argumentar. Tá? Então, brevemente, é isso. Tá? Obrigada.